A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no 118º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro 2 de Samuel, capítulo 7, 1 de Crônicas, capítulo 17, e o livro de Salmo, os capítulos 1º, 2º, capítulo 33, capítulo 127 e capítulo 132. A inspiração do dia. Davi deseja edificar uma casa para Deus. No capítulo 7 do livro 2 de Samuel, destaca o versículo 12. Estabelecerei o seu reino. Deus, usando a voz do profeta Natã, estabeleceu seu concerto com Davi. No versículo 16, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. O concerto que Deus fez com Davi cumpriu-se em sentido pleno com Jesus Cristo. Versículo 18, quem sou eu que me trouxeste até aqui? Não foi por mérito, justiça ou boas obras de Davi que o Senhor lhe estendeu as promessas do concerto. Pelo contrário, foi fruto da misericórdia e graça de Deus, pelo amor à sua palavra, a glória do seu nome, futuro do seu povo, Israel, e, finalmente, a salvação de todas as nações. Davi aceitou com humildade e fé as promessas de Deus. Em 1 de Crônicas, capítulo 17, destaca os versículos 1 a 27, o concerto de Deus com Davi. O capítulo 17 é quase idêntico ao livro 2 de Samuel, capítulo 7, dos versículos 1 a 29, que ressalta a natureza do concerto com Davi. Embora a palavra concerto não ocorra literalmente em 2 de Samuel, capítulo 7, é evidente que Deus estava estabelecendo um concerto com Davi. Em Salmos 89, versículos 3 e 4, por exemplo, Deus diz: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. A promessa de que o trono do povo de Deus seria estabelecido para sempre através da descendência de Davi é exatamente a mesma promessa que Deus fez a Davi em 2 de Samuel, capítulo 7. Além disso, posteriormente, a 2 de Samuel, o próprio Davi faz referência ao concerto eterno que Deus fez com ele, sem dúvida, aludindo a 2 de Samuel, capítulo 7. Em Salmos, trago agora o capítulo 1 para entendimento. No versículo 1, bem-aventurado varão. O Salmo 1 serve como introdução a todo o livro dos Salmos. Ele contrasta os dois únicos tipos de pessoas do ponto de vista de Deus, tendo cada tipo um conjunto distintivo de princípios de vida. Primeiro, os justos, que serão caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência à palavra de Deus e pela separação do mundo. Segundo, os ímpios, que representam o modo de ser e as ideias do mundo, que não permanecem na palavra de Deus e que por isso não têm parte na Assembleia do povo de Deus. Deus conhece e abençoa o justo, mas o ímpio não tem parte no reino de Deus e perecerá. A separação entre esses dois grupos de pessoas existirá no decurso da história da redenção e continuará na eternidade. Ainda no versículo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios. O primeiro versículo do livro de Salmos ressalta a distinção entre os justos e os ímpios. Os crentes verdadeiros podem ser conhecidos pelas coisas que praticam, pelos lugares que frequentam e pelas pessoas com as quais convivem. Ninguém pode experimentar a bênção de Deus sem evitar as coisas danosas ou destrutivas.
No versículo 2, destaco: tem o seu prazer na lei do Senhor. Os santos de Deus não somente evitam o mal, como também edificam a sua vida em torno das palavras do Senhor. Procuram obedecer à vontade de Deus porque seus corações realmente têm prazer nos caminhos e mandamentos do Senhor. A motivação dos atos dos salvos provém dos seus espíritos e emoções redimidos, conquistados pela verdade de Deus conforme a temos na sua palavra. No versículo 2, ainda, na sua lei medita de dia e de noite. Aqueles que procuram viver na bênção de Deus meditam na sua lei, isto é, na sua palavra, a fim de moldarem seus pensamentos, atitudes e ações. Leem as palavras das Escrituras, meditam nelas e as comparam com outros trechos bíblicos. Ao meditarem num texto bíblico, vêm à sua mente perguntas como estas: o Espírito de Deus está aplicando este versículo à minha condição no momento? Há aqui uma promessa para eu buscar? Este texto revela um pecado específico que devo empenhar-me em evitar? Deus está dando-me uma ordem para eu obedecer? Meu espírito está em harmonia com o Espírito do Senhor, está dizendo aqui? Esse texto revela uma verdade a respeito de Deus, da salvação, do mundo, da minha obediência pessoal a Deus, a respeito da qual preciso receber a iluminação do Espírito Santo. No versículo 3 destaco ribeiros de águas. O resultado para os que fielmente buscam a Deus e a sua palavra é ter a vida no Espírito, uma vez que a água comumente representa o Espírito de Deus. Os que são instruídos por Deus e guardam a sua palavra terão em si uma fonte de vida inesgotável da parte do Espírito. A expressão tudo quanto fizer prosperará não significa que o crente nunca terá problemas nem reversos, mas sim que o justo conhecerá a vontade de Deus e a sua bênção. Dos versículos 4 a 6, os ímpios. O Salmo 1 descreve os pecadores impenitentes sob 3 quadros horríveis. Primeiro, são como a moinha lançada para longe da força que não conseguem ver. Segundo, serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. E terceiro, perecerão eternamente. No capítulo 2, destaco os versículos 1 a 12. Porque me amotinam as nações. Este salmo consiste em 4 cenas distintas. Primeiro, o salmista começa com uma alusão aos povos e reis da terra em oposição ao ungido de Deus. Um triste quadro da insolente rebeldia da raça humana contra Deus, sua lei e sua redenção, seu Messias e o ensino de sua revelação. Os autores do Novo Testamento, da mesma maneira, mostram um mundo em oposição a Cristo, ao crente e à fé bíblica. Segundo, Deus responde zombando dos ridículos intentos do mundo para removê-los do cenário. Tempos virão em que Ele suplantará a rebelião humana e estabelecerá o seu reino na terra. Terceiro, Deus, o Pai, promete que enviará o seu Filho amado, a suprema herança das nações, para aniquilar todos os que se opõem ao seu governo. Esta promessa se cumprirá quando Cristo voltar à terra no final dos tempos e destruir todos os inimigos de Deus. Então, todos os crentes fiéis compartilharão do seu reino sobre as nações. Quarto e último, através do salmista, o Espírito Santo exorta a raça humana a ser sábia diante do Deus Todo-Poderoso e refugiar-se nele, antes de chegar aquele terrível dia do julgamento divino. No versículo 2, destaco ser ungido. O Salmo 2 é um salmo messiânico, isto é, um salmo profético sobre a vinda do Messias de Deus.
Jesus Cristo. Messias significa ungido e refere-se a Jesus, a quem Deus ungiu para redimir Israel e reger o reino de Deus. No versículo 7 destaco: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Te gerei, traduzido literalmente a dar à luz. Empregava-se em referência a uma mulher ao dar à luz a uma criança, mas também era usada no sentido legal quando um rei apresentava seu filho ao povo ao proclamá-lo rei juntamente com o pai. Aqui refere-se à proclamação pública de Jesus como Filho de Deus, à sua unção como profeta, sacerdote e rei. E por fim, no versículo 8, eu te darei as nações por herança. Nenhum rei terreno teve jamais esta promessa de receber as nações como herança. É uma promessa que se cumpre somente no rei messiânico. No capítulo 33, destaca o versículo 6, pela palavra do Senhor, pelo Espírito. Ruach, aqui traduzido por Espírito, também pode significar sopro, o sopro de Deus, portanto é equivalente à atividade do Espírito de Deus. Este versículo contém uma verdade bíblica importante, o elo entre o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito de Deus, mediante a operação da fé. Sempre libera o poder criativo de Deus em favor do seu povo. Nos versículos 18 e 19, olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Embora os olhos do Senhor estejam sobre todas as pessoas, eles repousam de modo especial sobre os que o temem. Os olhos de Deus referem-se ao seu amor solícito e seu cuidado providente em nossa vida. Livrar as suas almas da morte e fome. Significa que enquanto temermos ao Senhor, confiarmos e esperarmos nele, fizemos a sua vontade. Ele cuidará de nós e nos protegerá da morte, a menos que seu plano seja outro. No capítulo 127, destaco os versículos 1 a 5. Se o Senhor não edificar, somente o que provém de Deus e tem sua bênção é realmente valioso na vida. Por outro lado, se Deus não operar em nossa vida, atividades, objetivos e familiares, nada resolverá. E tudo acabará em frustração e desilusão. Devemos, pois, buscar as bênçãos e a direção divina de tudo a partir do primeiro passo da vida. No versículo 1, se o Senhor não edificar a casa. Ao trabalharmos edificando a casa de Deus, devemos ter a convicção de que estamos construindo segundo o seu padrão e mediante o seu espírito, e não segundo ideias e planos e esforços puramente humanos. No versículo 2, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É da vontade de Deus que tenhamos um sono tranquilo e uma vida livre de ansiedade. O texto também dá a entender que Deus continua dispensando suas bênçãos, inclusive quando dormimos. E no versículo 3, os filhos são herança do Senhor. No antigo concerto, uma família numerosa era tida como bênção, ao passo que não ter filhos era tido como maldição. No novo concerto, muitos filhos não é precisamente uma evidência do favor divino, e não poder tê-los não deve ser tido como maldição. Uma família grande pode tornar-se um pesadelo se os filhos não forem devidamente criados e não conhecerem a salvação em Cristo. Não ter filhos pode ser uma bênção se a pessoa dedicar a sua vida e ao seu tempo à causa do Senhor. Todos os filhos de crente devem ser considerados dádivas de Deus e requerem dos seus pais uma criação sábia e cristã. Só quando os pais e os filhos aceitam, ensinam e seguem os caminhos e mandamentos do Senhor é que desfrutarão da plena bênção de Deus. E, no capítulo 132, destaca os versículos 1 a 18. Lembra-te de Davi.
Este salmo roga a Deus que abençoe os filhos de Davi ao reinarem sobre Israel. Esta bênção torna-se a uma realidade somente quando Deus habitar no seu templo e entre seu povo. E por fim, o versículo 17. Ali farei brotar a força de Davi. Os anseios desta oração nunca se concretizaram nos reis da linhagem de Davi sobre Israel e Judá, pelo fato de os israelitas abandonarem o Senhor. Deus destruiu Jerusalém e o templo em 586 a.C. Os anseios desta oração cumprir-se-ão somente em Jesus Cristo, o excelso Filho de Deus, cujo reino não terá fim. Que a palavra de hoje toque profundamente o seu coração. Leia a Bíblia diariamente. Este é o canal em que você aprende, se alimenta, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.